A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meus amigos, cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Louco, mas é claro, por Jesus. Meus queridos, estamos felizes, estamos alegres por poder mais uma vez nós gravarmos mais uma videoaula das lições bíblicas, do primeiro trimestre de 2025, cujo tema é heresias, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, comentada pelo nosso exímio pastor Ezequias Soares, ok? Homem abalizado na matéria teológica, conhecedor das línguas originais do hebraico e do grego. E assim nós temos aqui um conteúdo, de lições abençoada, onde nós vamos adquirir muito conhecimento, muito subsídio, porque são lições atuais para os nossos dias atuais, ok? Assuntos para os nossos dias atuais, que nós precisamos de ter conhecimento, de saber, ok? Estou feliz também porque ganhei uma cadeira, uma cadeira rolante, ok? Própria para estúdio, para vídeos, de um dos meus seguidores. Agradeço a Deus. Há tempo eu queria comprar essa cadeira, mas fui presenteado com essa abençoada cadeira que é propícia para esse trabalho, Então agora a gente fica mais confortável, mais à vontade para gravar os nossos vídeos, fazer esse trabalho abençoado para a glória de Deus, ok? Então, os seguidores vai assistindo os vídeos, vai comentando, vai nos abençoando, e aí não fica de fora também não. Se quiser ir nos abençoar, é só mandar a benção que nós recebemos, ok? O Flavão, o nosso presbítero, na Igreja Assembleia de Deus, fez um comentário até interessante. Ele disse que eu só faço, ou seja, eu gravo as videoaulas e quando vou ministrar a lição, eu ministro lendo a lição. Eu disse para ele, é uma boa observação, mas a gente faz isso porque a gente pesquisa, E para não haver algum equívoco, algum erro, então a gente lê aquilo que a gente pesquisou e assim dá certo, E eu disse também que os maiores pregadores, os maiores ensinadores, eles pregavam e ensinavam lendo, ok? John Wesley tinha esse costume e os seus sermões não deixavam de ser menos, poderoso do que os outros pregadores, Porque quem inspira o sermão é o Espírito Santo de Deus, E quem dá essa unção também é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra é de Deus e ela tem endereço certo. Então agradeci pelo comentário e assim a gente vai, fazendo esse trabalho maravilhoso de Deus. Então eu quero agradecer mais uma vez o nosso seguidor que deu essa cadeira abençoada para mim, em nome de Jesus, ok? Não vou dizer o nome aqui, é segredo, tá? Então, que Deus abençoe e continue sempre assim. Para você que ainda não é inscrito no canal, que está pela primeira vez assistindo o nosso canal, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos, por gentileza se inscreva, tá? Dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos. Para você que é inscrito, compartilhe nossos vídeos, com mais pessoas e dá o seu joinha também, tá ok? E assim você estará nos abençoando para que a plataforma do YouTube possa indicar para mais pessoas esse vídeo, com mais facilidade, porque está tendo audiência, está tendo visualizações, melhor dizendo, Mas se inscrever você não paga nada, é só você clicar no nome aí, inscreva-se, pronto, você já está inscrito, tá? Não tem trabalho nenhum, não tem segredo e não paga nada, pelo contrário, você nos ajuda, Você é abençoado por estar nos ajudando a propagar o ensino da palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. E nós hoje vamos ministrar a lição de número 10, que será ministrada na sua igreja, dia 9 de março de 2025, ok?
cujo tema dessa lição é o pecado corrompeu a natureza humana. Então hoje a matéria que nós vamos estudar, estudamos cristologia, estudamos teontologia, né? Agora vamos estudar a hamartiologia, ou a martiologia, como queira, né? O HI funciona como R no grego. Hamartiologia, que vem de amartia ou hamartia, tá? Erro, pecado. E logia, estudo. Então, se lê estudo sobre o pecado, ou estudo sobre a doutrina do pecado. E nessa lição nós vamos aqui aprender, vamos estudar juntamente com vocês sobre, né, a origem do pecado, ok? E também as heresias feitas a respeito dessa doutrina. Então vamos pôr tudo a claras agora e com certeza você vai aprender, né, através dessa lição. Vai ter bastante subsídio e ensinos maravilhosos para o teu aprendizado. Então vamos à lição. Lição de número 10, 9 de março de 2025 vai ser ministrada. O pecado corrompeu a natureza humana. O textual dessa lição está em Romanos, capítulo 3, versículo 23, ok? Que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tá? Sem exceção, todos pecaram. Pecaram aonde? Em Adão, tá? Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Então, no Evangelho que Paulo escreveu aos Romanos, está escrito no capítulo 5, versículo 12, que é assim como o pecado entrou no mundo pelo homem, né? E pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. Tá? Então, a prova que você e eu somos pecador é porque nós morremos. Porque o salário do pecado é a morte. E uma vez que todos pecaram, e a morte é uma fila, todos entraram na fila. Tá? E a senha dessa fila não é por ordem de chamada. E é a única fila que você não estressa quando alguém quer passar na frente. Logo você já, né, dá a sua vez, se alguém quiser passar na sua frente. Tá? Então todos entraram na fila da morte porque pecaram. E só resta o homem lutar, degradear com a morte, até que um dia ele perca a batalha. Tá? Porque quem pôde e só venceu a morte é o único, Jesus Cristo. E quando você aceita Jesus como Salvador, então você se torna vencedor, né, em Cristo Jesus contra a morte. Porque quando você morrer, você passa dessa vida para a vida eterna. Aí você vai ver o que é vida maravilhosa, viver eternamente. Então todos aqueles que estão em Cristo, eles vencem a morte em Jesus. Mas ao homem está sujeito, né, a lutar, batalhar, degradear, até que ele perca a luta, porque a morte é implacável. Ninguém vence a morte, só Cristo Jesus. Então vamos aí, né, o nosso conteúdo maravilhoso. Nós temos a leitura bíblica em classe, que é uma bênção também, tá? Podemos aprender muita coisa aqui. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 6. Verso 1, melhor dizendo, verso 6 e verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 1, verso 6, verso 7. E Romanos, capítulo 5, verso 12 ao 14. Então vamos à leitura da nossa leitura bíblica em classe. Gênesis 3, do verso 1, o verso 6 e o verso 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comerei de toda a árvore do jardim. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Pecaram, né? Desobedecendo a Deus. E aí a moralidade do homem, né, teve baixa. A humanidade agora se torna imoral por causa do pecado. Tá? O jardim do Éden, que era o lugar, né,
melhor lugar do mundo para o homem viver, onde Deus criou o homem e colocou ele, certo? A melhor água para ele tomar. Havia um rio ali com 4 braços e Adão e Eva tomavam da melhor água, ok? Comia da melhor fruta, né? Tinha vida eterna. Mas agora o homem peca, é engodado pelo autor do pecado, que é Satanás, certo? E ele é expulso da sua casa, do melhor lugar do mundo. E perde a comunhão com o melhor Deus. Não existe um Deus melhor do que o nosso, ok? E acima de tudo perdeu a vida eterna. Então Satanás destruiu a vida do homem, né? Roubou tudo que o homem tinha de bom. A vida eterna, o melhor lugar, e fez, né, perder a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus veio cumprir a agenda de Deus, certo? Se encarnou e viveu, teve o seu ministério, teve morte de cruz, porque sem derramamento de sangue não há salvação, morreu por todos os pecadores, e agora todos aqueles que olham para Cristo e aceitam como Salvador, então ele vai ser novamente, através de Cristo Jesus, levado de volta para o paraíso de Deus, ok? Então, se você quer voltar para o melhor lugar que Deus fez para você, é só aceitar Jesus e ele vai restituir a sua comunhão com Deus, devolver a sua vida eterna, tá? E devolver a melhor casa, o melhor lugar aonde Deus te colocou novamente. Satanás roubou tudo de nós, mas Jesus está devolvendo através do seu sangue, salvando a nossa vida e pisando na cabeça da serpente, que é Satanás. Mas vamos ao nosso estudo, continuando Romanos capítulo 5, verso 12 ao 14. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas porque até a lei, craseado, tá? Estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei, ok? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, e até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, todos estavam debaixo, né, do jugo da morte. Morriam, ia para um lugar chamado Hades, que é o império da morte, certo? E ali era trancafiada, a porta só abria para entrar, não abria para sair. E ali havia 4 compartimentos. No Hades, que é o império da morte, chamado por muitos equivocadamente, de inferno, mas o Hades é o império da morte, tá? E havia uma sociedade entre a morte e Satanás, porque Satanás é o autor do pecado, e o pecado, né, gerou a morte. Então havia uma sociedade, então todos que morriam iam para o Hades, para o império da morte, ok? E havia ali 4 compartimentos. O primeiro compartimento era o seio de Abraão. O segundo compartimento é o lugar de tormento. Se vocês lerem a parábola que Jesus falou sobre o rico Lázaro, tá? Você vai ver essa verdade. E no meio, né, entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, havia um abismo intransponível. E depois o quarto compartimento era o Geena, o lago de fogo. Esse formava o império da morte. Todos que entravam ali era trancafiado. E a verdade é que até a morte de Cristo, todos estavam ali, ok? Mas a partir que Jesus morreu e disse está tudo consumado, e ele ressuscitou no terceiro dia, então agora ele pega o cativeiro e leva cativo para debaixo do trono de Deus. Então hoje o paraíso não está mais nesse império,
O paraíso agora está debaixo do trono de Deus, porque Jesus levou cativo o cativeiro. Adão, Moisés, Abraão, Davi e todos os profetas que morreram esperavam em Cristo. Se Cristo não viesse morrer por nós, eles estavam perdidos, e nós também. Mas Jesus veio, cumpriu a agenda de Deus, reconciliou o homem com Deus, e agora todos foram levados por Cristo, juntamente com Cristo, o paraíso para debaixo do trono de Deus, e agora a salvação está garantida a todos, até os que morreram no Antigo Testamento, e os quantos que morrerem agora, e os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles, a encontrar com Cristo nos ares, e estaremos no paraíso de Deus para todo sempre. Se você crê, aceita Jesus e dá um glória a Deus aí. Então não vamos entrar em detalhes aqui, porque é profundo essa questão, mas vamos ao objetivo da nossa lição, ok? Tendo lido, né, a leitura bíblica em graça, agora nós vamos partir para a introdução, tá? Da primeiras, né, são duas introduções. A realidade do pecado é o tema da lição dessa semana. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme a sua santidade e perfeição. Contudo, o advento do pecado distorceu essa imagem e estabeleceu graves problemas que perpassam a história humana. Infelizmente, houve um movimento dentro da igreja que procurou negar essa realidade pecaminosa. Podemos perceber sua influência em nossos dias, que são, né, os eriarcas, né, os grandes eriarcas, e trazendo heresia, né, dizendo que nós não herdamos o pecado original, e assim por diante. Nós vamos ver nessa lição, né, essas heresias no nosso dia hoje com roupagem nova, ok? A introdução da lição, né, propriamente dita, ok? Aqui é um resumo, essa introdução é um resumo de toda a lição, e agora temos a introdução propriamente dita da nossa lição. O ser humano criado em santidade, à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. Não existe outro meio. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade. E em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado à humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas, ou as principais heresias, né? Os eriarcas, né? Exeriarcas, ok? Que vem de heresia. Os exeriarcas. Então vamos ao a nossa síntese da nossa lição. Nós pesquisamos, fazemos uma síntese, para que o vídeo não fique muito longo, né? Para que vocês tenham paciência de ouvir, de ficar conosco até o final. Não sai daí, porque no final nós temos uma oração poderosa aí, né, de Deus para a sua vida, ok? Então vamos à síntese da nossa lição número 10. O primeiro ponto, a doutrina, a lição está dividida em 3 pontos, como é de costume. Então o nosso primeiro ponto é a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Então nós vamos ver a doutrina original, a doutrina ortodoxa bíblica do pecado e a sua extensão, tá? A doutrina bíblica do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã, tá? Se não a das mais importantes, tá? Ela explica o pecado como como um dos principais personagens da história humana e como ele corrompeu a natureza humana. Aqui está o ápice, né? Onde o ser humano perdeu a sua comunhão com Cristo, perdeu o melhor lugar, né, que ele tinha, tá? E perdeu a vida eterna. A doutrina do pecado original é uma parte da doutrina bíblica do pecado e explica como o pecado surgiu. Então essa doutrina vai explicar como o pecado surgiu. Surgiu no Éden. Aonde surgiu o pecado? Quem é o autor do pecado? Então nós vamos ver que o pecado não surgiu no Éden. E vamos descobrir quem é o autor do pecado, ok? E aonde ele surgiu, a sua origem.
ela foi desenvolvida por Santo Agostinho, tá? Agostinho de Hipona. Foi desenvolvida por esse grande homem de Deus, a doutrina da ramatiologia, a doutrina do pecado, a doutrina do pecado do homem. A doutrina do pecado na Bíblia se manifesta de várias formas. Como? Então, vejamos. A luta entre a carne e o espírito, tá? A incapacidade do homem de agradar a Deus, a corrupção da natureza moral, a contaminação do corpo, da alma e espírito, a prejudicação das faculdades humanas. A ciência que estuda o pecado é chamada de hamartiologia, que vem do grego amartia, que significa pecado, e logos, que significa estudo. Tá? O pecado contaminou a humanidade, não há um justo sequer, Romanos 3:10. Todos pecaram e destituíram estão da glória de Deus, Romanos 3:23. O autor do pecado está em Gênesis 3, verso 1 e 2. Sendo assim, a doutrina do pecado é uma das mais importantes da teologia cristã, pois ressalta as condições que o homem está em função do pecado, demonstra a importância no estudo bíblico. Tá? O pecado original e sua doutrina cristã, que pretende explicar a origem da imperfeição humana. Tá? Então, o pecado original e a doutrina cristã, ou seja, o pecado original é a doutrina cristã que pretende explicar a origem e a imperfeição humana, né? Do sofrimento e da existência do mal através da queda do homem. Então, até então, antes do homem pecar, vamos abrir um parênteses aqui, ok? Antes do homem pecar, nós vemos que o homem, ele não tinha sofrimento. O homem trabalhava, cuidava, porque ele foi posto no jardim para lavrar o jardim, não era para ele ficar à toa, tanto ele como a mulher, ok? Para eles cuidar ali do jardim de Deus. Em troca a vida eterna, né? Em compensação a vida eterna, sem sofrimento, sem a saúde perfeita, a melhor água, o melhor clima, tá? E ele não tinha sofrimento. Mas Deus disse, o dia que comerem desse fruto, né? Do conhecimento do bem, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão perder tudo isso. Vocês vão morrer. Tá? Então o homem, ele peca. E agora vem a sentença. O homem comerá do suor do teu rosto o teu alimento, o teu sustento. Ele vai ter que suar para ter o sustento para ele se alimentar. Ele e sua prole, sua família. A mulher dará luz com dores. Até então, a mulher não tinha dores. Não havia dor. Não havia cansaço. O homem trabalhava satisfeito, alegre, feliz e não tinha cansaço. Certamente a mulher tinha filhos e não tinha dores. Ou alguns dizem que não tinha, Eva não tinha tido filho ainda, mas se tivesse e não houvesse pecado, não teria, ia ter filhos, é lógico, que Deus falou, ele pôs o homem e a mulher para multiplicar e crescer na terra, certo? E encher a terra. Então certamente a mulher não teria dor, mas por causa do pecado, da desobediência, veio essa sentença, por causa da desobediência, ok? E a serpente se rastaria, né, no chão e seria pisada a sua cabeça. Ela picaria o calcanhar do homem e seria pisada a cabeça, massacrada a cabeça pelo homem, ok? Isso significa que a serpente aqui simboliza Satanás, foi foi a primeira, né, sessão mediúnica. Ele entra naquela serpente e engana Eva. Então, por causa disso, a serpente é amaldiçoada a se rastejar no chão. Tá? Mas ali era
Jesus estava ali, a Bíblia estava, Deus estava profetizando ali, é o proto-evangelho, né? Dizendo que nasceria da semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Jesus Cristo nasceu de uma virgem, a Virgem Maria, e ele, então, pisou a cabeça de Satanás, derrotando, né? Tomando dele a chave do inferno e da morte. Tá? Foi um que venceu Satanás, venceu a morte, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, essa era o proto-evangelho, Deus profetizando e já falando para Adão sobre, né, a providência divina para salvar o homem. Tá? Então, isso tudo aconteceu por causa do pecado do homem. O homem tem canseira hoje, nós temos dores hoje, não temos a saúde perfeita, tá? Somos sujeitos a enfermidades, a morrer, e a mulher sujeita, né, a ter dor de parto como dor de morte por causa da desobediência. Mais nada que é isso. E se agora você quer recobrar tudo isso, ser feliz novamente, tem que aceitar Cristo para ter a vida eterna. Tá? Continuando, a hamartiologia do grego, transliterado amartia, que significa erro, pecado, mais logos, né, que significa estudo, como sugere o próprio nome, é a ciência que estuda o pecado e suas origens. Ok? Então, essa é a doutrina do pecado, a hamartiologia no grego, né? Então, o Novo Testamento foi todo escrito no grego, poucas partes em aramaico, né? Então, por isso nós temos aqui, né, esse significado da palavra, e a Grécia foi o berço da sabedoria, né? E no tempo de Jesus se falava o grego como se fala hoje, né, o inglês. A doutrina do pecado encontra-se claramente exposta em toda a Bíblia. Não tem como negar a doutrina do pecado. O pecado não é coadjuvante na história, mas sim o protagonista. Tá? Então ele não é o mocinho da história, ele é o bandido, ok? O pecado não a Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os seres humanos, tá? Mas afirma sua realidade, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E por isso que todos pecaram, porque todos morrem. Se você não morresse, se você não ficasse doente, se você não sofresse, era uma prova que você não é pecador. Mas como você fica doente, você sofre e você morre, é a prova que você é pecador. Então o pecado passou a toda a humanidade, mas a Bíblia não explica como foi, né? Isso só afirma que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, né, pelo pecado da morte, e por isso todos pecaram, porque todos morrem, ok? Romanos 5:12, é só você conferir. Essa é a revelação mais contundente sobre, ok, como a transmissão passou para toda a humanidade do pecado. Esse pensamento é reiterado mais adiante em 1 Coríntios capítulo 15, 49, versículo 49, você pode confirmar, tá? O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade o corpo, a alma, o espírito, tá? Tá em Romanos 2, versículo 9 e versículo 8 e versículo 10. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, e também corrompeu o intelecto e a vontade, né? A vontade evolutiva do homem, certo? O intelecto, a evolução, a evolutiva do homem, né? Então, o intelecto e a vontade está em Isaías 1 e 3, Jeremias 17 e 9. E a consciência e a razão. Tá? Então, hoje você não tem razão. Tá? 1 Timóteo 4 e 2. E Tito 1 e 15. Então, hoje, para você crer na palavra de Deus, é pela fé, não é pela razão. Porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Quanto mais nós queremos justificar, dizer que nós somos justos, estamos pecando, porque justo só é Deus. E nós somos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então você torna-se justificado. Então você só se torna uma pessoa justificada e dentro dessa justiça como justo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando você aceita Ele como Salvador. Ok? Tudo isso diz respeito à extensão dos pés, tá, à cabeça.
Então, o pecado corrompeu dos pés à cabeça do homem, tá? E Isaías, do capítulo 1, versículo 5 ao 6, e não se refere à intensidade, mas à extensão, tá? O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Jamais conseguiria. É preciso da ajuda do Espírito Santo de Deus para conhecer a Deus. Mas a imagem de Deus do ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada, ok? Ainda somos, né? Uma forma ofuscada a imagem de Deus e sua semelhança. Gênesis capítulo 9, verso 6 e também Tiago 3 e 9. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Jeremias 24 e verso 15. Juiz, melhor dizendo, tá? E João 17, capítulo 7, versículo 17. E 2 Pedro, capítulo 3 e 5. E Apocalipse 22 e versículo 17. Então, alguém perguntou para mim, existe livre-arbítrio? Eu disse, existe livre-arbítrio de escolha. Então, a livre escolha. E só existe dois caminhos, céu ou inferno. A porta larga e espaçosa e a porta estreita e apertada, né? A porta larga e espaçosa e a porta larga e o caminho espaçoso. A porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. E a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição. Então, se você escolher a Deus, você entra pelo caminho, pela porta estreita e o caminho apertado, que conduz para a salvação. Mas se você fazer a outra escolha, você vai entrar pela porta larga, pelo caminho espaçoso que conduz à perdição eterna, lago de fogo. Então, existe livre-arbítrio de escolha, tá? Você vai escolher Deus ou Satanás. Se você não obedecer a Deus e ficar no mundo, porta larga, você estava fazendo a vontade de Satanás, perdição eterna. Se você escolher a Deus, renunciar ao pecado e andar no caminho estreito, você escolheu a Deus, caminho estreito conduz à vida eterna. Então, existe livre-arbítrio de escolha. Tá? Então, nós temos que entender isso. O livre-arbítrio, ele é condicionado, tá? À sua escolha, ok? Avançando para o segundo ponto da nossa lição, para não delongar muito, tá? A heresia que nega o advento do pecado. Qual é essa heresia? É uma das heresias que nega o advento do pecado original e a corrupção da natureza humana é o pelagianismo. Essa é uma das heresias que nós vamos estudar agora. O pelagianismo foi uma heresia do século V, que negava o pecado original e a graça cristã. O monge britânico Pelágios pregava que os cristãos podiam alcançar a santificação por meio do livre-arbítrio. Olha só, as principais ideias do pelagianismo são, vejamos, o pecado de Adão, olha só, vamos ver aí essa heresia, não afetou a natureza humana. Tá? As pessoas nascem neutras, moralmente, dizia o Pelágio, né? Ou a doutrina pelagianista, melhor dizendo. A graça de Deus é um auxílio, tá? Externo. Não há uma necessidade para a salvação. É isso que prega essa heresia pelagianista. O homem natural não é concebido em pecado. As escolhas determinam se alguém irá obedecer a Deus. Tá? Isso ensina a heresia do pelagianismo. O pelagianismo foi condenado pelo bispo Santo Agostinho de Hipona, tá? O autor, né, da doutrina da hamartiologia. O Alcorão não nega a morte. Nós vamos ver agora outra heresia, né, que está aqui, que nós vamos estudar sobre ela. O Alcorão não nega a morte de Jesus, mas sim a sua crucificação. O Alcorão afirma que Jesus subiu ao céu
e que os seus ensinamentos continuam a espalhar-se. Olha aí a ideia do Alcorão, a filosofia. O Alcorão não pretende explicar um fato histórico, mas sim dar uma lição moral e espiritual. Esse é o objetivo deles. Os muçulmanos consideram Jesus um profeta, mas não acreditam na sua divindade. Tá? Até consideram, mas não acreditam que Jesus é divino, que ele é Deus. Há algumas razões para a negação da crucificação de Jesus no Alcorão. A negação da crucificação é uma declaração teológica sobre Alá. A negação da crucificação é uma forma de afirmar que Alá é o responsável final pela morte de Jesus. A negação da crucificação é uma forma de afirmar que a humanidade não pode anular a vontade de Alá. Tá? O islamismo coloca ênfase não na natureza especial de Jesus, a natureza divina, mas na obra de Alá. Vários recursos literários no Alcorão são usados repetidamente para esses fins. Quando o Alcorão, número 4 e a página 158, o verso 4, página 158, diz que Jesus não morreu na cruz. Significa automaticamente que ele é um mentiroso e um charlatão ou enganador. Olha aí, grande heresia. Em outras palavras, para Jesus ter sido realmente morto, crucificado, ele deveria estar morto há muito tempo. E seus ensinamentos morreram com ele. Sabe-se que os muçulmanos consideram Jesus como um profeta que foi morto, mas para eles é inaceitável, ou inadmissível que aquele profeta possa identificar-se como Deus. Então eles não consideram Jesus Deus. Jesus, para eles, é um profeta e não é divino. A diferença entre o islamismo e o cristianismo, vejamos, os muçulmanos não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Eles não acreditam. Tá? O cristianismo baseia-se nos ensinamentos de Jesus Cristo na Bíblia, tá? Sagrada. O islamismo baseia-se nos ensinamentos do Alcorão e acredita em Alá como o único Deus. Os muçulmanos acreditam que os judeus e os cristãos falsificaram as escrituras. Olha aí aonde eles chegaram, ok? O cristianismo acredita que Jesus Cristo é o Messias, Filho de Deus, e a segunda pessoa da Trindade. O islamismo acredita que todos os profetas foram enviados com a mesma mensagem divina para a humanidade. E Jesus era mais um, ok? O cristianismo e o islamismo são religiões monoteístas, eles creem em um único Deus, ok? Porém, nós cremos em três pessoas subsistindo em um único Deus. E eles acreditam só em Alá, nem Jesus, nem Espírito Santo. Então, para eles, é um único Deus. O cristianismo e o islamismo são religiões abraâmicas. Ambos são originários em Abraão. Ou seja, partiram de uma história e tradição comuns. Eles compartilham de uma história e de uma tradição comum, tá? Porque eles têm origem em Abraão, ou o pai da fé, ok? O cristianismo e o islamismo têm um impacto na construção de modelos sociais, culturais e religiosos. O Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecadores ou pelo pecado da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. Porém, a cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo.
uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1:23. É isso, irmão. Aqueles que não aceitam Jesus, Satanás cegou os seus olhos e eles têm como escândalo a cruz de Cristo. E não acreditam que Jesus é divino, ok? Avançando para o último e terceiro tópico. O perigo dessas heresias para a vida do crente e da igreja. Quais são os perigos? Vejamos. Essas ideias do pensamento pelagianista ainda estão atuantes nas religiões de nossos dias, né? Uma nova roupagem, né? Infiltrando em nosso meio. Os reencarnacionistas que negam a queda do Éden, o movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Então essas três linhas de raciocínio, né, herética, ela combate a doutrina ortodoxa do pecado, né, a doutrina bíblica do pecado, certo? Eles combatem, dizendo essas heresias. Então essas pessoas estão entre nós. E no dia devemos conhecer bem, né, melhor dizendo, devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos. E também o ponto, né, de vista dos outros, para sabermos conversar com essas pessoas. Então você tem que ter um conhecimento profundo sobre o que você crê, para você, né, não dar bobeira na frente dessas pessoas, porque elas têm conhecimento profundo da sua religião. Então nós temos que ter conhecimento profundo da nossa e também ter o conhecimento da deles, para que nós, quando formos pregar, nós temos, né, argumentos verdadeiros para convencer eles a aceitarem a Cristo. E pregamos e o Espírito Santo faz, né, a transformação. Então essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também, tá? Isso importa muito, como também apresentar o evangelho que conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também, tá? João 3, versículo 16, 1 Coríntios 15 e verso 3 e Timóteo capítulo 1 e verso 15. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre está nos ajudando, é o nosso ajudador, tá? Para cumprir essa missão, para pregar para as pessoas. Lucas capítulo 12 e verso 2. Quando as pessoas não conhecem bem a crença e as práticas de sua igreja, terminam atraídos facilmente por ensinos diferentes que às vezes lhe parecem corretos. E por isso, nem examinam seus fundamentos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 21 fala essa verdade. E 1 João capítulo 4 e verso 1. Então, quando você não tem ensinamento, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Né? Aqueles que ouvem as minhas palavras, né, e as praticam, consideraram ele como o homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Soprou-se os ventos, desceu a chuva, correu os rios, combateram aquela casa e a casa não caiu, porque estava firmado na rocha. Tinha conhecimento da palavra de Deus. Não foi só ouvinte, mas foi praticante da palavra. Tá? Mas, em contrapartida, Jesus disse, aqueles que ouvem as palavras e não as praticam, consideraram ele como um homem prudente, que construiu sua casa na areia. Desceu as chuvas, correu o rio, soprou o vento, e foi grande a queda daquela casa. Por quê? Porque eles era só ouvinte, não era praticante. Então, conhecer a palavra é praticar a palavra. Né? Saber na prática o que é o cristianismo. Para combater essa heresia, para não ser facilmente levado por esses ventos de heresia, que vai derrubar a sua casa espiritual, né? Se ela não estiver firmado em Cristo Jesus. Então, o analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas ao erro doutrinário. Então, o drama do século XXI é o analfabetismo bíblico e tem levado muitas pessoas ao erro doutrinário. Ok? Então, precisamos estar firmados, alicerçados na palavra de Deus. Chegamos ao final dessa lição. É uma lição profunda
que precisa de tempo, por isso o vídeo foi mais demorado um pouquinho, mas creio que você teve paciência, né, até o final, e não saia daí que nós vamos orar por você, tá? Conclusão, mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado o seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, Efésios 5, capítulo 2, verso 5. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É o Filho de Deus que nos agraciou com a salvação. Então chegamos ao fim dessa lição maravilhosa. Creio que você aprendeu muito aqui. Vai ter subsídio para ministrar na sua classe no próximo domingo, no próximo domingo, né, na sua aula, na sua igreja, ok? Que Deus abençoe sua vida e vamos à oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oramos. Senhor Deus, te agradecemos por ter mais uma oportunidade de pregar a sua palavra, de ensinar a tua poderosa palavra. Te peço a tua bênção sobre esses que estão nos assistindo, né? Sobre os seus familiares, ó Pai. Vai de encontro, se há alguma enfermidade, seja repreendido e curado, Senhor Deus. Se há algum problema financeiro, Senhor, entra com providência, Senhor, nessa casa, com esse pai de família, com essa mãe. Pai Santo, se há alguma pessoa desviada, um filho, né, um esposo, que ele se retorne através da pregação da palavra para a sua casa, o aceitando e trazendo alegria para o seu lar. Pai eterno, Pai bendito, nos ajuda, Senhor, em tudo, Pai. Dá-nos a tua graça, dá-nos um dia abençoado, Senhor, seja conosco, livra-nos do homem violento, do homem sanguinário, esteja sempre nos ajudando, Pai, a não pecar contra ti. Nós te pedimos essa bênção e essa graça, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E diremos com força, amém. Bye, bye, galera, e até o próximo vídeo.